Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Hoje nós iremos estudar a lição 8, que tem como título Sendo Verdadeiros. Se você chegou agora ao nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal e utilize os nossos vídeos na evangelização. O textuário da lição diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Está no Salmos 32, versículo 2. A verdade prática: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Nós não iremos ler, mas iremos comentar o texto ao longo da nossa lição. A palavra-chave é verdade. Hoje iremos estudar como Jesus ele mostra o verdadeiro sentido para andar no reino, em comunhão com Deus. O capítulo 6 de Mateus vai tratar do nosso relacionamento com Deus e como os discípulos devem se comportar sendo verdadeiros. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no vídeo, seja para fazer uma revisão do assunto, ou mesmo para ser utilizado na escola dominical com as devidas adaptações, se assim o desejar. Primeiro ponto, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. O número 1, definição de hipocrisia. O termo hipocrisia, ele vem do grego, que traz o sentido de alguém que interpreta um papel. Em Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 3, é esse o sentido que o Senhor Jesus bota sobre os hipócritas. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3, Jesus ele censura os escribas e fariseus, os religiosos de sua época, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai os que vos disserem, mas não procedei em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Dizer e não praticar eram as atitudes dos hipócritas religiosos de sua época. Jesus censura isso. Dessa forma, o cristão, o seguidor do reino, o discípulo de Jesus, ele não deve agir com suas atitudes diferentemente de suas palavras. Ele deve agir com verdade. Os hipócritas, eles têm o foco nos enfeites. Isso contrasta com uma pessoa de fé, com o discípulo do reino. Ele tem motivos corruptos. Isso mostra o contraste dentre os religiosos da época de Jesus e a verdadeira atitude que deve ter o discípulo do reino, o seguidor do reino, do ensinamento de Jesus. O número 2, a justiça pessoal. Jesus ele ensina que seus discípulos devem viver diferente. É o que ele fala, por exemplo, em Mateus 6 e 1. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens para serem vistos por eles. Observe, guardai-vos de fazer vossas esmolas para serem vistos. Esta forma de atitude que os religiosos tinha um propósito: ser glorificado pelos homens. Em Lucas capítulo 10, versículo 29, aqui mostra uma intenção que tinham os religiosos de sua época. Um doutor da lei, ele interroga Jesus no versículo 25. A Jesus diz: como está escrito na lei? Como lês? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Jesus respondendo disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e qual é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano nesse sentido, para responder que eles tinham uma justiça própria, queria justificar-se a si mesmo. E Jesus mostra quem era o próximo naquela parábola. Justiça própria. O discípulo de Jesus deve agir de maneira diferente, não se justificando a si mesmo ou querendo glória dos homens, mas glorificando a Deus, que quem justifica o homem é Deus em Cristo Jesus. A justiça pessoal, o discípulo ele deve ter uma intenção de glorificar a Deus. É o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que o discípulo de Jesus, o seguidor do reino, o cumpridor da ética de Cristo, deve fazer, ele faz com a intenção de glorificar a Deus, de agradar ao Senhor. O número 3, as 3 práticas da ética cristã. Nós comentamos algo a respeito sobre ética e moral, nós vamos deixar aqui na descrição e também o link para acessar, para vocês compreenderem melhor essa parte de ética. Mas as 3 práticas descritas por Jesus em Mateus capítulo 6 podem ser resumidas como serviço cristão. São elas a prática da oferta, da oração e do jejum. Respectivamente, da oferta em Mateus capítulo 6, versículo 2, onde Jesus fala da esmola, uma prática de oferta. Da oração em Mateus capítulo 6, versículo 5, e do jejum no versículo 16. Respectivamente aqui, ele traz algumas áreas da vida do nosso relacionamento para com Deus. Da oferta, nós vemos aqui o envolvimento dos bens. Isso traz uma intenção ou uma interpretação da área material. As nossas posses, a nossa área material deve servir para glorificar a Deus. Da oração, nós vemos aqui o envolvimento do Espírito. O Espírito que busca a Deus através da oração, uma comunhão íntima com o Senhor. Isso envolve a área espiritual do discípulo. E do jejum, nós vemos aqui o corpo. O corpo, como é a parte física do discípulo, vai envolver também a sua parte espiritual. O corpo, já disse alguém, quando jejuamos, é uma espécie de oração sem palavras. Isso envolve a parte física, que é o corpo, e a parte espiritual do discípulo. Aqui nós vemos as 3 áreas. Nas posses, nós devemos ofertar com a intenção de glorificar a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo ensina a igreja de Corinto a ofertar da maneira correta. Ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Oferta. A alegria deve fazer parte do ofertante, não por tristeza ou por necessidade, como uma forma de troca, de barganha, não. Mas Deus ama ao que dá com alegria. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, envolve a parte espiritual e a parte física do discípulo, do seguidor de Jesus. Paulo diz àquela igreja: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos as 3 áreas do serviço cristão que deve ser para glorificar a Deus. O segundo ponto, auxiliando o próximo sem alarde. O número 1, qual é a motivação do teu coração? O comentarista ele coloca neste ponto uma pergunta para nós fazermos uma reflexão sobre os motivos pelos quais nós contribuímos ou nós damos a esmola. Esse motivo ele deve envolver a generosidade, que vai impulsionar as nossas ações. E a generosidade tem a ver com fazer algo por alguém. E esse algo que nós devemos fazer pelo próximo, envolvendo oferta ou outra coisa, também deve envolver a gratidão do coração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão. Em tudo que devemos fazer para Deus, devemos fazer o melhor e com gratidão. Os motivos, então, que envolvem uma pessoa a ofertar ou fazer outro serviço a Deus, pode envolver motivos certos ou motivos errados. Em Lucas capítulo 16, versículo 15, Lucas ele vai mostrar que os fariseus que eram avarentos ouviam estas coisas e zombava dele. No verso 15 ele vai dizer:
a forma que Jesus respondeu a esse tipo de observação, de crítica dos religiosos. Ele disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Observe, os religiosos procuravam justificar-se diante dos homens, mas Jesus diz: Deus conhece o vosso coração. Porque o que é dentre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Observe que os religiosos procuravam justificar-se a si mesmo, mas Jesus disse: é Deus quem conhece o coração do homem, porque a justificação do homem diante de Deus não vem dele próprio, mas vem de Deus para a pessoa através de Cristo Jesus. O número 2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Jesus, ele não deve buscar se autopromover, promover a si próprio ou ser glorificado pelos homens. Como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por ele. Observe, não devemos buscar se promover, não, mas os benefícios e a generosidade que nós devemos fazer em nossos atos deve refletir a essência da verdadeira religião. O termo religião aqui ele tem um sentido de religar, não no sentido de salvação. Tiago, por exemplo, na sua carta no capítulo 1, versículo 27, ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Observe, religião aqui tem um sentido de prática das boas obras. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz Paulo na sua carta, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação não vem de obra, salvação, mediante a fé, vem pela graça de Deus. Versículo 10, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós fazemos boas obras como discípulo de Cristo porque somos salvos e não para ser salvo. Louvado seja Deus. A prática das boas obras deve fazer parte dos atos da religião. O número 3. A maneira de ofertar segundo Jesus. A maneira de ofertar correta, o comentarista ele bota a expressão de Mateus capítulo 6, versículo 2, como dizendo: tocar trombeta. Nós não devemos buscar glória dos homens ou mostrar as nossas obras publicamente. Não, nós não devemos buscar louvores, mas devemos fazer com o coração voltado para Deus, com a intenção de Deus. Assim, a maneira correta de ofertar, ensinada por Jesus, é sem alarde público e de forma voluntária e discreta. Dessa forma, Deus ele vê tudo e ele é quem recompensa. Os louvores dos homens, para quem faz publicamente, já é uma forma de recompensa terrena. Mas o discípulo deve buscar fazer as suas esmolas, as suas ofertas, boas ações, para que Deus veja e não os homens. Louvado seja Deus. O terceiro ponto. Deus contempla o bem que fazemos. O primeiro ponto. O Deus que tudo vê. Neste ponto, nós observamos um atributo exclusivo de Deus, que é a onisciência. A onisciência é o atributo pelo qual Deus ele sabe tudo ou vê tudo. O salmista no Salmo 139 ele diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus ele vê tudo e sabe tudo. Em Mateus capítulo 10, versículo 30, Jesus disse que até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus ele sabe tudo, até mesmo o cabelo da vossa cabeça. Deus ele vê tudo, porque ele conhece, ele é onisciente. Para Deus não existe surpresa. Ele conhece todas as coisas e não há surpresa para Deus. Ele é onisciente. O número 2, o Deus que recompensa. Além de conhecer tudo, ele conhece a intenção do coração e ele é quem retribui. Deus contempla tudo. A intenção que temos diante de Deus para fazermos um serviço ou mesmo ofertar, auxiliar alguém, é Deus que contempla. Deus ele vê. Em Provérbios capítulo
15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz o escritor na sua carta: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Deus, ele quer recompensa, ele contempla tudo e vai dar a cada um recompensar segundo as suas obras. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 6, que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós que fazemos alguma coisa para Deus, pode ter certeza que Ele vai nos recompensar. Devemos ser verdadeiros. A nossa vida deve ser continuamente uma prática da verdade de Cristo em nossa vida. É isso, amados. Ficamos por aqui. Esse é o resumo da lição. E que Deus o abençoe em nome de Jesus.